Se você quiser abrir a sua Bíblia, mas eu acredito que você deve saber de cor. Nosso irmão Matosinho fez a leitura de um texto bíblico, eu não pedi a ele, mas eu creio que foi dirigido pelo Espírito Santo. Ele foi até o versículo 15 de João. Eu quero encerrar com 3:16. 3:16. O que ele deu até o 15 à igreja. E agora, para completar, nós vamos ler João 3:16, considerado o texto áureo da Bíblia. Quem sabe? Vamos todos juntos recitar. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, todos juntos, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial, dia 10 de março de 2024. Exatamente hoje está fazendo 467 anos que aconteceu o primeiro culto protestante ou evangélico em solo brasileiro. No interior do Rio de Janeiro, quem pode glorificar o Senhor por isso? Hoje, 10 de março de 2024, completa 467 anos que o primeiro culto evangélico aconteceu em solo brasileiro. Portanto, é um dia para ser comemorado, um dia para glorificar o nome do Senhor. Por certo, aqueles poucos irmãos reunidos ali no Rio de Janeiro jamais imaginariam que nós teríamos hoje igrejas por todos os rincões do nosso país, pequenos, grandes, médios, pobres, ricos, em todos os lugares há alguém dizendo que só Jesus Cristo salva. E nós aqui em Cubatão fomos alcançados também. Quantos podem glorificar ao Senhor? Esse texto é o texto áureo da Bíblia. Quero chamar a sua atenção, você que está aqui hoje cultuando conosco, talvez quem esteja à distância cultuando conosco também, para dizer exatamente o seguinte: esse texto áureo da Bíblia é a centralidade da Bíblia, é a centralidade do Evangelho. Nada do que fazemos teria sentido sem esse texto. Nada do que fazemos teria sentido. Não teria sentido cantarmos, tocarmos, construirmos templos. Não teria sentido termos grandes denominações evangélicas no Brasil. E por que não dizer convenções e por aí afora. Nada do que a igreja faz no social, nada do que a igreja faz no sentido político, eclesiástico, teria sentido se Jesus não tivesse morrido na cruz, se Deus não tivesse dado Jesus para nos salvar. Quem concorda comigo pode glorificar ao Senhor por isso? Primeiro é necessário que as pessoas entendam porque existe a igreja do Senhor Jesus. A igreja foi dada uma missão: pregar o Evangelho, pregar a salvação. Diga comigo: pregar a salvação. E a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso cântico, nossa canção, nosso louvor, nossa adoração e a nossa mensagem só tem sentido se Cristo for o centro. O nosso culto só tem sentido se Cristo for o centro. Por que que isso vem ao meu coração? Nos dias de hoje as pessoas estão confundindo um pouco esse sentido de igreja. E tem gente dentro da igreja já se confundindo, e tem gente do lado de fora da igreja já confuso com isso. A igreja é vista como se fosse uma espécie de clube social religioso. E quando eu prego o Evangelho, pouco eu falo de salvação, pouco eu falo de condenação eterna, pouco eu falo que Cristo é o centro. É mais como se eu estivesse convencendo a pessoa a vir para a minha igreja, a vir para a minha congregação. Quando, na verdade, o centro da pregação, da mensagem, de toda e qualquer igreja deve ser a salvação em Cristo Jesus. Quem pode louvar o nome do Senhor? Eu quero dizer para você que está participando desse culto presencialmente ou à distância, que todo esse povo aqui reunido, se não todos, a maioria, só estamos aqui porque Jesus nos salvou. Nós só estamos aqui porque um dia nós nos encontramos com o Senhor Jesus.
Glórias ao nome do Senhor. E aí eu vejo gente começar a levantar os defeitos da igreja, das igrejas de maneira geral, na internet, metendo pau nisso, nesse pastor. E ele está se escrevendo que a igreja é estabelecida por Jesus Cristo. Ele disse: edificarei a minha igreja. Foi Jesus quem disse: edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não terão poder de barrar a igreja. A igreja segue caminhando. Aperte a mão desse irmão e diga assim: a igreja segue caminhando, pregando o Cristo verdadeiro, o Cristo que morreu na cruz, mas ressuscitou, e Ele está entre nós essa noite. E quando a gente prega o Cristo verdadeiro, a salvação em Cristo Jesus, a partir da Bíblia Sagrada. Diga: a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Diga comigo: a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Eu quero lembrar para as pessoas que muitos hoje colocam dúvidas sobre o que é a Bíblia, por que da Bíblia, por que eu tenho que crer na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém 66 livros. Eu disse quantos livros? Escritos por cerca de 40 autores. Diga 40 autores. 66 livros escritos por 40 autores, num período de mais ou menos 1.600 anos. Diga comigo: 1.600 anos. Se tiver algum escritor aqui, ou se você já escreveu alguma coisa, você já prestou atenção quando... Eu não sei se ainda faz isso, né? No meu tempo, o professor de português dizia assim: faça uma redação, traga uma redação de casa. Escreva uma redação e traga. Quanto tempo você passa escrevendo a redação? Você escreve, reescreve, lê de novo, e de um dia para o outro você muda. Porque no outro dia você fala assim: puxa vida, eu esqueci isso, aí você acrescenta. Ou no outro dia você ouviu o jornal, você leu o jornal, você mudou de ideia. Essa frase eu vou mudar, essa letra, essa palavra eu vou mudar. E em 2, 3 dias você fica mudando aquilo que você escreveu. A Bíblia, em 1.600 anos, glórias ao Senhor, 66 livros escritos por 40 autores, não há mudança, não há alteração. Você pode louvar o nome do Senhor? O Senhor Jesus disse assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Você pode louvar o nome do Senhor? Quem tem Bíblia na mão aí, levante a mão. Ah, pastor, não estou mais o livro, está no celular. Então levante o celular aí, meu irmão. Olha que coisa linda. Esta é a palavra que vivifica, que salva, que edifica, que levanta, que restaura, que cura a alma, que cura o corpo, que cura o espírito. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Muitos homens e mulheres tentaram desfazer da palavra de Deus. Um deles foi o famoso filósofo francês Voltaire. Voltaire escarneceu da palavra de Deus. Voltaire escarneceu do evangelho, do cristianismo. A sua frase mais célebre, já numa certa idade, ele disse assim: em 100 anos, eu vou morrer, mas em 100 anos, a Bíblia não vai existir na mão de ninguém. Quem quiser uma Bíblia vai ter que procurar no museu, em algum lugar, para saber o que era que esses malucos pensavam lendo esse livro. Olha como é que Deus faz as coisas. Ele falou: 100 anos a Bíblia não vai mais existir. Com 50 anos que ele tinha morrido, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa que ele morava e a transformou no centro de distribuição de Bíblias para toda a Europa. Quem pode louvar o nome do Senhor? Diga para esse irmão do lado assim: Deus é Deus. Um outro grande ateu, que eu não me lembro o nome dele, ele passou a vida escrevendo livros e tentando provar que Deus não existia. Na hora da sua morte, a enfermeira disse que era terrível ver as dores que aquele homem sentia. Aquele homem tão famoso, escritor de tantos livros. E agora ele, na hora da morte, já não tinha mais o que falar, nem gritar de dor. E as enfermeiras aplicavam morfina para que ele pudesse passar melhor os seus últimos momentos. E ele disse assim: Deus tenha misericórdia de mim. E ele lembrou-se que era ateu. Ele falou: mas não existe Deus. Aí a sua última frase: mas se porventura existe Deus, o que será de mim? O homem passou a vida inteira escrevendo para provar que não existia. E na hora da sua partida, ele chama: Deus tenha misericórdia de mim. Quem serve a esse Deus aqui?
A Bíblia diz em Jeremias 9:23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, se entender e em me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, assim diz o Senhor. A mensagem central da Bíblia é a salvação. Nós podemos pregar que Jesus cura, é verdade, Jesus cura, tem poder para curar. Mas Jesus, quando cura de uma enfermidade, depois a pessoa vai morrer de outra. E se não tiver nenhuma, os médicos dizem assim: o coração parou. Ou então, insuficiência dos órgãos, foi parando um a um, parou. Agora, preste atenção, Jesus veio, acima de tudo, para nos dar a vida eterna. Quem crê na vida eterna em Jesus Cristo aqui? Meu amigo, a igreja existe para pregar que só Jesus Cristo salva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer, quem não crê, isso não é uma ameaça, é uma condição. Quem não crê e não aceitar a vida eterna, está destinado a morrer eternamente também. Mas quando a Bíblia fala de morrer eternamente, ela fala do inferno. Mas pastor, mas o senhor não pode falar de inferno. Não, Jesus falou e mandou a gente falar também. Não para que você queira Cristo por medo do inferno, mas porque Jesus morreu para te salvar do inferno. Aí alguém fala assim: mas eu não quero ser crente, porque crente não vai poder fazer isso, crente não vai poder fazer aquilo. Eu quero dizer para você que crente pode fazer todas as coisas. Está escrito assim, o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas são listas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer todas as coisas, mas não devo fazer. Ele é livre, o crente é livre. Mas nós fizemos uma escolha. Nós escolhemos Jesus. Nós escolhemos a vida eterna. Há pessoas que quando pensam na igreja, eles pensam em melhorar de vida, num carro melhor, numa casa melhor. Aliás, Jesus pode dar tudo isso, Ele tem poder para muito mais. Só que tudo que Ele te der aqui, fica aqui mesmo. Eu não vi ninguém colocar um carro no caixão, e muito menos uma casa. E se tiver muita coisa, ainda está confusão, pastor Jefferson, para os outros. Não é? Está confusão, tem que fazer inventário, tem que contratar os advogados, né? Os advogados gostam, glória a Deus. É uma bênção, né? Mas não dá para fazer sozinho. Ninguém leva dinheiro, ninguém leva joia, ninguém leva ouro. Agora escute o que eu vou te falar. Aleluia. Os valores eternais que a salvação traz para a sua vida, essa você vai levar. Essa você vai levar. Isso. Agora, Jesus pode te dar tudo aqui. Se você souber administrar bem e administrar para o seu bem, da sua família e do próximo, Jesus pode fazer você rico. Mas o seu coração não pode estar nisso. Aquele jovem procurou Jesus e ele já tinha guardado tudo. Aí Jesus falou: faça só uma coisa para você, vai e vende tudo que tem e dá para os pobres. Ele saiu triste. O único cara que falou com Jesus saiu triste, porque ele tinha muita coisa e não queria repartir com os pobres. Mas quantas pessoas, aleluia, nada tinham, se encontraram com Jesus e se tornaram ricas da graça de Deus. Ricas da graça de Deus. A mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo, Salvador do mundo. Lá em Gênesis 3:15, no pecado de Adão e Eva, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É a palavra de Deus para a serpente, a simbologia do inimigo. E mais tarde está escrito
E como Moisés levantou a serpente no deserto, já lemos isso aqui hoje, em João 3, não é? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não li, para que todo aquele que nele crê, isso quer dizer que o que não crê, perece. Então, para não perecer é necessário crer, mas tenha o que? A vida eterna. E aí João vem relatando, e ele vai para o versículo 16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Diga comigo: Jesus não veio para condenar, porque o mundo já estava condenado. Diga: o mundo já estava condenado. Tem gente que fala assim: eu não vou ser crente não, porque se eu for crente eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Escute, quer dizer uma coisa clara para você aqui: o mundo já está condenado. Nós já nascemos com a gênese do pecado. A coisa errada é fácil para o homem fazer, o difícil é fazer o certo. Eu fico vendo as irmãs com essas criancinhas no colo, não é? E a mãe tem que segurar, aí a avó tem que ajudar, né, irmã? Porque senão faz coisa errada. Se vacilar, pula do colo. O meu netinho esses dias ficou bravo. Ele não sabe falar ainda, mas ele falou assim, acho que ele pensou: eu tenho a força. Mas a mãe tinha mais, segurou ele. Isso já vem, não é? A criança vai, você solta, coloca os 2 dedos na tomada. Meu irmão Clóvis está na transmissão lá em cima. Ele tinha o costume de colocar 2 dedos na tomada. Graças a Deus não morreu. Mas a gente tinha que socorrer, não é? Por quê? Isso já está na carne. Já vem lá do Éden no pecado. E Jesus veio para nos salvar. Quem está entendendo, glorifica o Senhor. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, está escrito. Por que eu fiz essa avaliação do que significa a Bíblia? Porque é a Bíblia que diz. A Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz: quem crê nele recebe a salvação. E quem não crê já está condenado. Não, pastor, então não vou ser crente para não ser condenado. Não, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Meu amigo que está aqui nesse templo, você que está participando, talvez assistindo à distância, preste atenção. A questão do que está escrito na Bíblia não é para crente, é para todo mundo. Você pode ser budista, espírita, pode ser a religião que você quiser, evangélico ou não. O que está aqui na Bíblia é para todo ser humano. Você creia ou não. Diz a Bíblia, glórias ao Senhor, glória a Deus, que o Senhor morreu por todos. Você, meu amigo espírita, Jesus morreu por você também. Você que é budista, muçulmano, você não sabe, mas Jesus morreu por você. Você pode querer não aceitar Jesus, você pode querer não aceitar na igreja, mas vai chegar um dia que todo joelho se dobrará. Dos que estão na terra, em cima, embaixo, todo mundo vai se dobrar diante dele e dizer: só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o Senhor. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Glórias ao Senhor. E a condenação é esta, João 3: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais do que a luz, porque as suas obras eram... Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tem gente que não quer aceitar Jesus, porque eu falo assim: mas eu gosto tanto do pecado, é tão bom pecar, a escolha é sua. Mas a consequência, não. Nós podemos escolher as nossas atitudes, mas não temos como determinar as consequências.
As consequências estão determinadas na palavra de Deus. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Aí no versículo 20 de João 3, diz assim: porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz. Diga comigo, todo aquele que faz o mal, diga forte, aborrece a luz. E agora olha o que diz: e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe por quê que a pessoa não vem? Porque ele sabe que a luz vai reprovar. Porque ele entende que é bom o que ele está fazendo. Eu fui há poucos dias ministrar numa igreja, e há anos atrás eu estive lá. E um pastor daquela igreja falou assim: eu não esqueço uma mensagem que o senhor pregou. E eu dei um exemplo, que naquele dia que isso é uma história que fizeram para exemplificar. Um senador da República, não sei de que país, faleceu. E ele faleceu, e quando ele passa para o outro lado, disseram para ele: você vai precisar fazer uma escolha, se você quer ir para o céu, você quer ir para o inferno. E aí, você quer ir aonde primeiro? Não, vamos no inferno primeiro. E quando chegaram no inferno, a porta se abriu, e tinha uma grande festa no inferno. Muita bebida importada, caviar, comida de primeira, muitas mulheres, né? O cara falou assim: é do jeito que eu gosto. E ele: não, vou ficar aqui já. Não, você precisa ir no céu. Você tem que passar pelas duas. E aí subiu aquele ser, levou ele no céu. E no céu, segundo a história, era uma calmaria muito grande. E tinha uns anjinhos tocando harpa lá, todo mundo parado. E você: bom, agora você já foi lá e você veio aqui. E agora, o que você quer? Não, eu quero ir para o inferno. A festa lá é do jeito que eu gosto. É continuação do que eu vivo na terra. Não tem volta, hein? Desce. Quando abre-se a porta, muito fogo, ranger de dente. Aparece um demônio. E ele fala: não, eu quero ir para o céu. Não, agora não pode mais, você já fez sua escolha. Mas ontem estava uma festa tremenda. E disseram para aquele senador: ontem nós ainda estávamos em campanha. Nós já temos o seu voto. Essa igreja hoje tem um senador. Eu falei para ele assim: bom, ainda bem que o senador é crente e é pastor. O diabo oferece pratos para que você não queira luz. O diabo faz parecer que o que ele quer é bom, é maravilhoso, mas ele só não diz para você as consequências daquilo. Mas Deus está falando: vem para a luz agora. Vem para a luz agora. Vem para a salvação. No livro de Romanos, Paulo diz assim: mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Olha que forte esse versículo 23 de Romanos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Repita comigo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado original destituiu todos os homens. Todos os homens. Diz a Bíblia que Deus olha dos céus à terra e não vê um justo sequer que pudesse fazer nada. Veio o tempo da lei, veio o tempo dos profetas, tinha que viver sacrificando ovelhas, bois e animais para perdão do pecado. Meu irmão, se Jesus não tivesse vindo para nos salvar, eu acho que a gente não tinha o que comer hoje, porque os animais seriam poucos para oferecer em sacrifício pelo perdão dos pecados. A Bíblia diz que Deus olha dos céus à terra, não vê um justo sequer. E a Trindade Santa, aleluia, chega à conclusão:
que o Filho precisava descer da sua glória. Aleluia. O sacrifício precisava ser global. O sacrifício precisava ser geral. E nesse sacrifício estava incluso esse pecador chamado Carlos. Nesse sacrifício estava incluso você. Nesse sacrifício estava incluso você, mulher, você, homem. Nesse sacrifício estava incluso você que não quer Jesus, mas Ele está lá na cruz de braços abertos por mim, por você. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí no 24 ele fala, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Diga comigo, sendo justificados gratuitamente. Diga mais forte, gratuitamente. Diga mais forte, gratuitamente. Agora diga forte, pela sua graça. Irmão, o que tem de graça nesse mundo? Nem um selo do correio. Qualquer clique na internet tem alguma coisa para você pagar. Deus manda Jesus, abre mão da sua glória, morre numa cruz. De graça para nós, mas Ele pagou com a sua vida. Uma engenharia na genética jamais será descoberta pelos homens. Diga comigo, por obra e graça do Espírito Santo. Mais uma vez, por obra e graça do Espírito Santo. Quantos louvam ao Senhor? Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja o teu nome, meu Deus! O apóstolo Paulo, falando a Tito, no capítulo 2, versículos 11 a 15, ele diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a alguns homens. A alguns homens. Diga forte, todos os homens. Mais forte, todos os homens. Os que querem e os que não querem. Foi para os que não querem também. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século justo e piamente. Renunciando. É dizer o seguinte, eu rejeito a natureza pecaminosa e aceito a natureza de Cristo. O que você vai escolher essa noite? Aleluia. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Repita essa frase, o qual se deu, diga voluntariamente, a si mesmo por nós. E Ele justifica para quê? Para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E aí Paulo, isso é para a igreja, ele fala para Tito, fala disto, repita comigo, fala disto, e exorta, e repreende, com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ele manda falar da salvação, ele manda falar que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e ele manda falar que Jesus Cristo veio para salvar. Fala disso com autoridade. Como pastor da igreja, eu posso te aconselhar. Me ajuda a aconselhar para esse irmão do lado. Fala disso com autoridade. Obreiros, vamos falar com autoridade. Porque nós seremos cobrados disso. Nós seremos cobrados por não falar que é só Jesus Cristo que salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo livra o homem do inferno. Só Jesus Cristo pode redimir o homem. Talvez você esteja perguntando assim, pastor, para que eu vá para o céu tem que ser membro da Assembleia de Deus? Negativo. Você tem que aceitar Jesus como Salvador. Para ir para o céu, eu preciso ser membro da igreja evangélica. Não, você precisa reconhecer os seus pecados e confessar Jesus como seu Salvador.
Não me cabacharabala. E depois você vai ter que congregar, vai ter que ter uma igreja para você congregar. Mas você precisa confessar e reconhecer que Jesus é o Salvador. Fora disso não há salvação. Fora disso não tem salvação. Seja novo, velho, criança, tem que reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. Quantos podem adorar a Deus? Deus falando à nação de Israel através do profeta Isaías, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Repita comigo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Diga forte: invocai-o enquanto está perto. Ele está dizendo o seguinte: enquanto você pode achar, porque vai chegar a hora que talvez você não possa achar. Busque enquanto está perto. A mesma hora que eu estou pregando aqui, há milhares de igrejas no Brasil e no mundo, dependendo do fuso horário. E o que me pergunta é o que é que nós estamos pregando. Mas o certo é que deveríamos estar pregando que Jesus Cristo salva, liberta, tira o homem do inferno e escreve o seu nome no livro da vida. O Senhor está perto. Diga: o Senhor está perto. Diga: o Senhor pode ser achado. Só uma coisa: quantas vezes você fala assim, mas será que você vai poder achar a vida inteira? A gente só sabe do agora. O dia de amanhã a Deus pertence. A Bíblia diz o seguinte: não fica falando eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Diga assim: se o Senhor permitir, eu vou fazer. Se o Senhor permitir, eu vou. Eu trabalho com agenda muito apertada. Tá certo, pastor, o senhor vem pôr na agenda. Se o Senhor permitir, eu irei. Porque só Deus sabe do amanhã. Quantas vezes a gente passa, tem alguém estirado num acidente que ele não esperava. Ele já estava até cuidadoso no seu carro, mas veio outro e bateu, e a pessoa está lá. E a nossa agonia é essa: está respirando? Você aceita Jesus como seu Salvador? É a última, a gente não sabe nem se a pessoa está ouvindo. Quantas vezes no hospital a gente falando, irmãos conta testemunho, pega na minha mão e a pessoa não está conseguindo falar mais. Se você entendeu o que eu estou falando, se você aceita Jesus, aperte a minha mão como sinal que você quer Jesus, porque a pessoa já não pode mais falar. E alguns não podem mais ouvir. Repita comigo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Repita: invocai-o enquanto está perto. E agora ele fala, Isaías diz ao povo de Israel: serve para nós, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Diga comigo: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Está na tela. Diga: torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Você está ouvindo essa mensagem? Entregue a sua vida ao Senhor. Você está ouvindo essa mensagem? Se converta ao Senhor teu Deus. Você está ouvindo essa mensagem? Volte o seu coração para Deus. Aí você fala: pastor, mas eu não consigo, pastor, não tenho força. Ora por mim, pastor, porque quando eu mudar os meus caminhos, eu vou. Você não tem poder para mudar os seus caminhos. Você está pensando que esse povo aqui é tudo santarrão, né? Você que pensa. Tinha gente complicada aqui. Complicado. Alguns perigosos. Alguns estão pregando o evangelho e entraram aqui fugidos da polícia. Tinha uns que uma garrafa de cachaça era pouco. Tinha outros que era cavalo de Satanás. Tinha mulher aqui, meu irmão, que um marido só não dava. E tinha homem que uma mulher só não dava também. E tinha gente aqui, irmão, que roubava. E tinha gente aqui que matava. E como é que está fazendo aqui? Porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Você pode louvar o Senhor? Você pode adorar o Senhor? A igreja é para quem quer. Eu não consigo, mas o Senhor pode me transformar. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Pai, eu quero mudar, mas eu não consigo. Se entrega ao Senhor, porque é Ele que vai mudar a tua vida. Quantos podem adorar o nome do Senhor?
É tempo de buscar a Deus. Versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Repita comigo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Me ajude a pregar para as pessoas que estão dizendo assim: Deus tem um caminho novo para a sua vida. Você está dizendo, eu não consigo, mas Deus está dizendo assim: mas deixa comigo que eu vou resolver. Eu não consigo largar esse vício, eu não consigo largar esse pecado. Jesus está dizendo, venha como está, porque eu vou entrar na sua vida. Eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar o seu ser, eu vou transformar o teu casamento, eu vou transformar a tua família. Eu sou o Senhor. O que eu devo fazer, pastor? Tomar uma decisão. A decisão é dizer assim: eu rejeito a natureza pecaminosa e eu quero Deus. Eu aceito o sacrifício da cruz. Eu aceito a redenção em Cristo Jesus. Tem gente que fala assim, mas pastor, por que a igreja faz um convite, faz um apelo? Deus conhece meu coração, Ele já sabe que eu aceitei. Eu disse para você que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo que a gente faz é de acordo com a palavra. Romanos 10 está escrito assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, o que a igreja diz? Que está escrito, será salvo. Diga, se com o teu coração crer, diga, crer com o coração e confessar com a boca. Mais uma vez, crer com o coração, confessar com a boca. Talvez você já creu no seu coração, está faltando confessar. Mateus 10, 32 e 33, palavras do Senhor Jesus. Se você me confessar, diga, diante dos homens. Mais uma vez, diante dos homens. Aí ele vai assim, resta comigo, eu te confessarei diante de Deus. Você quer que Jesus confesse você, que Jesus liberte você, que Jesus defenda você, porque agora ele ainda é advogado, mas um dia ele será juiz. E como advogado ele está se oferecendo para trabalhar de graça por você. Você me confessa, eu te defendo diante do Pai. Você me confessa, eu limpo a tua barra diante do Pai. Você me confessa, eu vou apagar os teus pecados. Aleluia! Diz a Bíblia que a cédula que pesava contra nós, foi rasgada na cruz do Calvário. Agora, quando eu confesso Jesus, e o Senhor, eu aceito. Alguns advogados que estão aqui sabem disso, eles conseguem uma jurisprudência, mas essa jurisprudência nem sempre é geral. É preciso o cliente ir lá e assinar a procuração, para que ele possa defender e fazer uso daquela jurisprudência. A cédula foi largada na cruz. Agora, quando eu digo, Jesus, eu aceito, eu te confesso, Jesus fala assim, agora você está comigo. Agora eu sou teu advogado. Agora eu vou te defender diante do Pai. Agora eu vou te libertar desse pecado. Agora eu vou apagar esse pecado. Agora eu vou passar a tinta do meu sangue sobre esse pecado. E você terá liberto, o seu nome será escrito no livro da vida. E você será livre da condenação. Visto que com o coração se crê para a justiça. Repita comigo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Diga, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Diga comigo, todo aquele que crer em Jesus não será confundido.
Vamos ficar de pé.